Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui neste dia para falar com vocês aqui presentes e com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo e possa produzir um ensinamento aprimorado na mente e nos corações de vocês, que a palavra de Deus possa produzir mudança de vida. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu agradeço aí pela audiência que vocês têm dado aí no nosso canal. Eu peço que você confira a sua inscrição, veja se está tudo certo ali, veja o sininho das notificações. Se não estiver correto, clique lá para que você possa ficar por dentro de tudo que nós publicarmos em nossa plataforma. Eu também peço que você compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e, assim como abençoou a sua vida, possa abençoar a vida daqueles que chegarem ao conhecimento desta mensagem. Compartilhe um vídeo aí pelo próprio WhatsApp mesmo, com um amigo ou com um irmão que você compartilhar, já nos ajuda muito para que o Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo chegue até mais pessoas. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, clique aí no sininho das notificações para que assim você fique por dentro do que nós publicarmos aqui. E eu peço que vocês que já são inscritos aí, deixe o seu like, deixe os seus comentários aí, para que o YouTube possa entender que esses conteúdos que aqui são publicados estão sendo relevantes e que vocês estão gostando de todo o conteúdo que nós publicamos por aqui. Então eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos à exposição das Escrituras Sagradas neste dia. Então eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, de versículo 8 até o 11. Então Apocalipse, capítulo 2, de versículo 8 até o 11, nós vamos estar aqui expondo a carta à igreja de Esmirna. Então abra comigo aí a sua Bíblia e vamos ver o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Então diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora ao nosso texto. O nosso autor aqui, o apóstolo João, traz umas palavras do Senhor Jesus Cristo que são dirigidas a uma igreja que estava situada em Esmirna, centro urbano que distava aí de Éfeso cerca de 40 a 50 quilômetros ao norte ali. Então era uma cidade que era muito próxima aí da primeira igreja aí da Ásia, que era a igreja de Éfeso. Essa cidade, meus irmãos, ela pode ser considerada uma metrópole do mundo antigo. Estima-se que no período em que Paulo esteve passando por ali, essa cidade tinha de cerca de 100 a 200 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande ali naquele período. Essa cidade
ela ainda existe nos dias de hoje ali na Turquia, e o seu nome é Izmir. A sua região metropolitana ali vai em torno de 3 milhões de habitantes. Então hoje realmente é uma mega cidade nos dias de hoje, uma cidade muito grande, que passa aí dos seus 3 milhões de habitantes. Mas no período de Paulo, ela tinha em torno aí de 100 a 200 mil habitantes. Ela era marcada por sua beleza, devido ali, ela era marcada por sua beleza devido aos seus edifícios ali sobre os Montes Pagos. Era uma cidade belíssima com esses grandes edifícios aí, e era uma cidade bem arejada devido à sua área arborizada ali, devido aos seus grandes bosques que tinham ali. Alguns historiadores, meus irmãos, dizem que essa cidade tinha uma rua de ouro. Dizem que lá havia uma rua de ouro. Era uma cidade muito rica, muito grande, porém a igreja que estava ali situada era uma igreja pobre, devido à opressão do Império Romano e também à opressão dos judeus. Então, era uma grande cidade, era uma cidade relativamente grande para aquele período. E nesse sentido, vemos que era uma metrópole comercial, devido ao seu porto ali, porto que foi apelidado naquele período ali de Porto da Ásia. E esse porto ele fomentava ali a indústria e o comércio naqueles dias. Essa igreja resistia de forma plena a duas forças de oposição que existiam ali. Então, dentro dessa cidade, existiam duas forças de oposição ali que eram muito grandes contra a igreja de Esmirna. A primeira força de oposição era oriunda dos judeus que ali existiam, esse povo aí que o nosso amado Senhor Jesus Cristo chama de sinagoga de Satanás, devido ao fato deles não terem crido e nem recebido o Senhor Jesus como sendo o genuíno Messias. E desta forma eles perseguiam aos cristãos ao ponto de levá-los presos e até a morte. E nesse sentido o Senhor Jesus chama eles aí de sinagoga de Satanás, porque eles não eram movidos pelo Espírito do Eterno, eles eram movidos aí pelo Espírito do inimigo de Deus, do inimigo de nossas almas. Mas foram esses próprios judeus aí que 50 anos mais tarde pediram a prisão e a morte de Policarpo, que era o bispo ou o pastor da igreja de Esmirna. Então, nesse período aí, existia essa força de oposição contra os esmirnianos ali, contra os crentes em Cristo, dessa cidade que vinha dos judeus. E como eu disse, foram os mesmos judeus que pediram a morte de Policarpo, que era o bispo ou o pastor dessa igreja de Esmirna. Isso foi 50 anos mais tarde, quando Policarpo já estava aí com seus 86 anos de idade. Conta-se relatos históricos que quando ele estava sendo levado ali para ser queimado, um soldado romano dizia para ele: Policarpo, já leva tantos anos que você segue a esse Jesus, nega ele que nós vamos te soltar. E ele dizia: como vou negar aquele que salvou a minha vida e aquele que nunca me fez nenhum mal? Como que eu vou negá-lo? E o outro tipo de oposição que existia ali contra os crentes de Esmirna, contra essa igreja que existia ali, era uma oposição que vinha ali dos não-judeus, ou seja, eram aqueles que eram pagãos, adeptos do culto ao imperador, pessoas ali que haviam aceitado Domiciano como seu Quírios, como o seu Senhor. É diante desse cenário, meus irmãos, que o Senhor escreve aí para os crentes de Esmirna. Diante desse cenário, meus irmãos, entende-se que a perseguição, a hostilidade e a opressão eram coisas que não haviam aí como se evitar. Não havia formas de revogar toda essa perseguição e hostilidade, tanto dos pagãos quanto dos judeus, quanto os crentes. Não havia como fugir ou se esquivar. É nesse cenário que os crentes de Esmirna, como eu disse aí, recebem as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. George Eldon, ao comentar a respeito dessa sessão, ele vai dizer o seguinte: no mundo antigo, a prisão não era tanto um lugar de castigo, mas de detenção. Antes do julgamento,
O julgamento podia resultar favorável à defesa ou em algum castigo, inclusive a morte. Então era esse tipo de coisa que os crentes de Esmirna estavam sujeitos ali. Estavam sujeitos à prisão, ao julgamento e depois à morte. Era esse tipo de coisa que eles estavam correndo o risco ali, por conta da opressão que vinha dos judeus e também dos pagãos que não aceitavam o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Deus. Veja os versos 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o Senhor ele se dirige aqui à segunda igreja aí da Ásia Menor, a igreja de Esmirna, palavra essa que é de origem grega e significa mirra ou amarga. Isso aí é um símbolo de morte. Símbolo de morte, mais uma vez, o Senhor Jesus ele salienta que Ele é Deus ao declarar que Ele é o primeiro, mas que também Ele é o último. Então a primeira coisa que Ele salienta aqui é que essa mensagem veio do próprio Deus, veio daquele que é o primeiro e o último, o que demonstra a sua onipotência, ou seja, a sua autoridade absoluta sobre todas as coisas. Ele declara novamente o seu poder sobre a morte, ao mencionar que ele foi o único que esteve morto, mas que ao terceiro dia ele ressurgiu do mundo dos mortos, ele ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele ressuscitou em um corpo glorificado, um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E ali na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte foi tragada nessa vitória que foi a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Veja Hebreus no capítulo 2 e versículo 14, o que o autor da carta aos Hebreus, ele menciona aqui a respeito do Senhor Jesus e da obra que ele realizou ali em sua cruz, na sua morte e ressurreição. Vejam bem, Hebreus no capítulo 2 e versículo 14, diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, também participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E se nós formos ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 54, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que a morte foi tragada na vitória. Mas na vitória de quem? Na vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, ali na cruz. Jesus ele declara para essa igreja que ele conhece as suas obras e a sua necessidade e declara que mesmo que ela era uma igreja humilde, uma igreja pobre ali financeiramente por conta da opressão que existia, porque muitas vezes o império oprimia tantos cristãos que tomava os seus bens e desta forma fazia eles serem ali muito pobres e carecidos de muitas coisas. Mas o Senhor Jesus ele diz, embora vocês são pobres aí financeiramente, espiritualmente vocês são ricos. E o porquê? Espiritualmente eles eram ricos, pois diante aí da blasfêmia da sinagoga de Satanás, blasfêmia que não era contra Deus, meus irmãos, era uma blasfêmia aí que bem mais soava como uma afronta contra os cristãos ali, eles estavam se mantendo firmes na fé, mesmo que aqueles falsos judeus e os pagãos lhes afrontassem. Nós, meus irmãos, como cristãos, devemos tomar aí os esmirnianos como nosso exemplo e nos mantermos fiéis a Cristo e a sua palavra, nos mantermos fiéis ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o quanto o inimigo bata, nos persiga e caçoe de nós e nos humilhe diante dos homens, aí não importa o que aconteça, nós devemos nos manter fiéis, porque só aqueles que se mantiverem fiéis é que receberão
a coroa da vida. O nosso alvo é Cristo e a sua vinda em glória, sabendo que um dia toda essa perseguição, todas essas afrontas do inimigo vão passar e toda lágrima se secará. Haverá um dia em que toda lágrima se secará, pois o próprio Deus ele estará entre nós. E da mesma forma, meus irmãos, que ele fez há mais de 2000 anos atrás, ele vai fazer de novo, ele vai armar a sua tenda no meio do seu povo eleito. E quando ele estiver no meio do seu povo eleito, já não haverá mais perseguição, já não haverá mais morte, já não haverá dor. Toda lágrima se secará, todos os problemas e afrontas do inimigo que nós enfrentamos nos dias de hoje, elas se acabarão, porque o Cristo ressurreto estará no meio do seu povo. Veja o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz que as provações que nós passamos por aqui é uma leve e momentânea tribulação que em breve produzirá um peso eterno de glória muito excelente. Vejam aí, 2 Coríntios, no capítulo 4, de versículos 17 ao 18. Vejam bem, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E lá em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo ele menciona também que ele tinha por certo que as provações do tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque será uma magnífica glória quando o Eterno estiver manifestado em nosso meio. Veja aí, Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. O Senhor Jesus ele menciona essas palavras aqui, que já não haverá mais maldição, que toda lágrima se secará, pois o veremos face a face. Vejam bem o que está dito aqui, Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E no capítulo 21, também nos versículos 3 e 4, veja o que ele diz aqui, Vejam bem, Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então ele armou a sua tenda no meio dos homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então toda a provação, toda a luta que esses crentes esmirnianos haviam passado aí no passado, quando chegar o momento em que Cristo estiver manifestado em toda a sua plenitude aqui nesta terra, já não haverá mais dor, já não haverá perseguição e realmente toda essa afronta aí da sinagoga de Satanás que eles passaram estará no passado. Veja os versos 10 e 11. Acompanhem comigo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então o Senhor ele declara aí o seguinte, que eles não deviam temer o que estava para vir sobre eles, pois o diabo viria implacavelmente sobre eles por meio de uma grande perseguição, por meio de uma dura perseguição que culminaria na prisão e por fim a morte, como eu estava relatando ao início. Ele menciona que a sua prova duraria aí 10 dias, e 10 dias é um número simbólico aí que se refere que essa provação aí duraria pouco tempo e que eles deveriam se manter fiéis,
Duraria pouco tempo, mas era necessário que eles fossem fiéis até a morte, pois tudo iria cooperar para o bem, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28. Mas como é que iria cooperar para o bem? Iria cooperar para o bem se eles se mantivessem fiéis a Cristo e a sua genuína palavra, se eles se mantivessem fiéis ao Senhor, pois quem iria fazer com que eles prevalecessem fiéis até o fim? Não seria o fato deles serem bons cristãos, deles conhecerem muito a palavra, mas seria o fato do Senhor e Salvador Jesus Cristo estar entre eles. Seria o Senhor que manteria eles fiéis à palavra do Senhor até o fim, porque por forças humanas nós não conseguimos vencer a provação. Se você depender da sua prova, meu amigo, meu irmão que me ouve nesses momentos, saiba que você vai perecer. Você deve se manter convicto de que quem te dá a vitória é o Salvador. E por isso você deve depositar a sua confiança nele, não em homens aqui desta terra, não em seres humanos, mas no Criador. Veja o que diz aí 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 7. Prestem bem atenção no que diz aqui. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e versículo 7. Diz o apóstolo Pedro da seguinte maneira, prestem bem atenção, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é necessário que os crentes lancem sobre o Criador toda a sua ansiedade, toda a sua necessidade, porque é ele que tem cuidado de nós. E no Salmo 121, de versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar o salmista nos revelando aqui de onde é que vem o nosso socorro. Então veja aqui, Salmo 121, versículos 1 ao 3. Prestem bem atenção. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele pergunta, de onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então ele está atento a toda a provação dos eleitos de Deus e ele está sustentando vocês e está sustentando a mim da mesma forma que sustentou os esmirnianos. Então, nós devemos entender que é ele quem cuida do seu povo, mas é necessário que nós, como crentes, confiemos nele e lancemos nossas angústias, nossas dores, nossas ansiedades sobre o Criador. A coroa da vida, meus irmãos, vida eterna, vida plena, ela está reservada somente para aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo e a sua palavra, ao seu nome poderoso. Mas se nós nos desviarmos de sua palavra e seguirmos falsos deuses, seguirmos falsos ensinamentos, quando chegar aquele dia do julgamento, nós vamos receber outra coisa que não é a coroa da vida, que não é vida eterna, mas é a segunda morte, que é o lago de fogo. Então o Senhor, aqui nessa sessão, ele encerra as suas palavras, enfatizando que essa mensagem é de origem divina, ao mencionar que a igreja deveria ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E quando ele fala que o Espírito diz às igrejas, ele está dizendo, essa é uma mensagem divina, é uma mensagem que vem de Deus. Então é necessário que vocês estejam atentos a essa mensagem e que essa mensagem que foi transmitida pelo próprio Deus possa produzir aquilo pelo qual ela foi enviada. Cristo encerra essa sessão fazendo mais uma promessa ao crente fiel, fazendo mais uma promessa ao vencedor aí, o que ele chama de vencedor, e ele menciona que o crente fiel de modo nenhum ele vai sofrer o dano da segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Se ele se manter fiel, mas se não se manter fiel, ele sim vai sofrer o dano do lago de fogo e enxofre, o dano da segunda morte, onde a pessoa irá morrer para sempre e ela estará eternamente separada de Deus, um castigo que jamais terá fim, um castigo que durará eternamente, devido ao fato que o Deus que foi aí ofendido é um Deus grandioso e um Deus eterno, por isso uma sentença
eterna. Veja aí Apocalipse 20 e versículo 4. Aqui é dito que a segunda morte é o lago de fogo. Veja aí, Apocalipse 20 e versículo 14. Veja o que está dito aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte, meus irmãos, é a eterna separação de Deus. É morte eterna, onde o indivíduo vai morrer eternamente e vai ficar eternamente separado do Criador. E no capítulo 21, versículo 8, diz aqui qual é o tipo de pessoa que vai para esse lugar. Ó. Prestem bem atenção aqui. Ó. Apocalipse 20, versículo 8. Ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então é para todo aquele que nega a palavra de Deus, que nega que Jesus Cristo é a única verdade, que é o único caminho, aquele que entra no espírito da mentira, aquele que entra em abominação, aquele que se torna um covarde e não prega a verdade, todo esse tipo de gente, ele vai parar ali no lago de fogo e de enxofre. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele diz o seguinte, ó, a primeira morte significa o falecimento físico de alguém, a segunda morte é a eterna separação de Deus. Então ele alega aqui o mesmo que está dito no texto. Ele diz o seguinte, que a primeira morte é a morte física, morte que depois no final vai vir a ressurreição, mas a segunda morte é uma morte que já não tem mais solução, porque é a eterna separação de Deus. Então com isso eu posso concluir aqui com algumas lições que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele nos ensina aqui nessa sessão do livro das Revelações. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui é algo que eu já falei ao início, mas eu gostaria aqui de salientar novamente. A única forma, meus irmãos, de recebermos a coroa da vida é nos mantendo fiéis a Cristo e a sua palavra, não sendo covardes e não retroceder nunca mais. É a única maneira de recebermos a coroa da vida, um corpo glorificado e eterno, nos mantendo fiéis ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem retroceder, olhando para o nosso alvo, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos manter até o fim, ainda que isso nos custe a vida, meus irmãos. Devemos nos manter fiéis, devemos perseverar nas aflições, sabendo que é Ele quem nos sustenta e nos mantém de pé em momentos de crise. Como eu disse inicialmente, não é você por sua força que vai se manter de pé. Existe um cântico muito conhecido aí no mundo evangélico que diz o seguinte, segura em minhas mãos. Não é como aquele outro cântico mais antigo que dizia o seguinte, segura na mão de Deus. Se você segurar nas mãos de Deus, você vai cair, mas se Ele segurar as suas mãos, você vai se manter de pé. Então é Ele quem nos sustenta no calor da batalha, nesse mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. Se o Espírito dele não estiver em nós e nos manter de pé, nós vamos cair. E nós devemos entender que se nós clamarmos, Ele vai ouvir o nosso clamor, mas é necessário que nós entremos em espírito de adoração, entremos em um avivamento e possamos clamar o nome do Senhor, para que Ele nos dê condições de perseverar aí e suportar as provações. O apóstolo Paulo, quando lhe foi colocado ali um espinho na carne, por 3 vezes ele orou para que Deus lhe tirasse esse problema. Só que Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja o que diz aí 2 aos Coríntios, ó, no capítulo 12, de versículo 7 até o 10. Acompanhe comigo aí 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, de versículo 7 até o 10, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Então Deus colocou um problema aí na vida de Paulo para que ele não se engrandecesse, para que ele não se exaltasse. Então nós devemos entender, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos por lutas, por perseguições, por aflições aqui nesta vida, para que nós não entremos em soberba, para que nós não comecemos a achar que nós somos grandes quando nós não somos. Então foi dado um problema para Paulo aqui para que ele não se exaltasse. Ó. Prestem bem atenção. Ó. E por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes ele ora a Deus e pede: Senhor, resolve esse problema, resolve isso aqui que eu estou passando porque eu não estou aguentando. E ele diz, ó, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então é necessário que nós nos gloriemos aí na fraqueza, sabendo que nós somos aí dependentes do Pai. Se nós não dependermos do poder do Espírito Santo de Deus, com certeza, toda a heresia, toda a maldade que está no mundo, todo o falso ensino, todos os falsos profetas, todos esses lobos vorazes que estão no mundo aí vão engolir as ovelhas. Mas se o sumo pastor, através de pastores genuínos, está instruindo as congregações, de modo nenhum o lobo vai arrebatar essas congregações, ele não vai conseguir arrebatar as ovelhas, porque elas estão bem protegidas e estão bem alimentadas com a palavra de Deus. Ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É o mesmo contraste aí que nós encontramos aí com a igreja de Esmirna, ainda que era pobre aí financeiramente, era carecida de muitas coisas, espiritualmente era uma igreja rica, era uma igreja abastada e forte, porque o Espírito de Deus estava entre ela, entre o povo dessa congregação, e desta forma eles aí não se dobravam perante o imperador Domiciano e tampouco aos falsos judeus que ali estavam. Deste modo, todo crente deve se manter fiel para que possa receber a coroa da vida e entrar no glorioso reino de Cristo. Mas é necessário entendermos que nós devemos nos submeter ao poder de Deus para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. O segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, e eu peço que vocês aqui presentes prestem muito atenção no que vai ser ensinado agora, porque isso é de suma importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção que o Senhor Jesus, ao fazer distinção aí entre a igreja de Esmirna e aquela falsa sinagoga que estava ali, ele nos dá o poder de fazer a distinção do que é uma verdadeira igreja e do que é uma falsa igreja. Então Cristo nos exorta a fazermos a distinção aí entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, uma sinagoga de Satanás, uma seita que ensina heresias e uma igreja verdadeira. Era o mesmo que William Branham dizia entre a videira verdadeira e a videira falsa. Nós devemos distinguir isso daí, saber o que é uma igreja verdadeira e o que é uma igreja falsa, o que é uma seita. Então, a verdadeira igreja, meus irmãos, é uma igreja que prega o evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo com seriedade, que prega esse evangelho de modo puro e simples, sem novidades e sem acréscimos, sem besteiras que saem da cabeça dos seres humanos, mas tudo aquilo que provém das Escrituras. É aquela que, em primeiro lugar, como eu disse aí, prega o evangelho de forma pura e simples, sem acréscimos ou novidades. E em segundo lugar, o segundo aspecto de uma igreja verdadeira aqui é uma igreja que cumpre a ordem que o Senhor Jesus ele deu ali em Mateus 28, de versículos 18 até o 20. Abra comigo aí em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ali o Senhor Jesus ele dá 2 ordens, meus irmãos. A primeira ordem que ele dá é para sair pelo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. E depois ele diz aí, para ensinar o evangelho da forma que foi dada
e depois, por fim, aí, que passar todo o ensinamento, todo o conhecimento da palavra de Deus, que batizasse as pessoas. Veja a ordem que ele nos dá aqui, ó, Mateus capítulo 28 e versículo 18. Então, recapitulando, o primeiro aspecto aí de uma igreja verdadeira é que ela prega o evangelho de modo puro e simples, sem acréscimos e sem novidades. O segundo aspecto aí de uma igreja verdadeira é que ela cumpre essa ordem aí do Senhor Jesus do Ide. Então preste atenção aí no que diz aqui, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz, ó: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o primeiro aspecto da igreja verdadeira é que prega o evangelho com seriedade, de forma pura e simples. O segundo aspecto é que cumpre essa ordem do Salvador aí do Ide. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, depois ensinando eles a guardar todos os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: eu estarei convosco até a consumação do século. E o terceiro aspecto aqui é que essa igreja, sendo verdadeira, ela exerce a disciplina que foi ordenada pelos apóstolos aí nos evangelhos e também nas cartas de Paulo. E um outro aspecto aí junto a esse terceiro é que essa igreja, ela executa aí os sacramentos que foram instituídos pelo Salvador. O primeiro sacramento que nós tratamos aí foi o batismo, já falamos dele. Agora nós vamos falar do segundo sacramento que foi instituído pelo Salvador, que é a Santa Ceia. Então abra comigo aí em Mateus 26, de versículo 26 até o 29. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Mateus 26, versículo 26 até o 29. Então, as marcas da igreja verdadeira, a pregação pura e simples do Evangelho, ela deve obedecer o que o Senhor Jesus instituiu e executar os sacramentos aí. Então, o primeiro sacramento que eu falei aí foi do batismo. Agora nós estamos falando da Santa Ceia, ó. Veja que foi o próprio Jesus quem instituiu, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E digo-vos que desta hora, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Agora veja o que o apóstolo Paulo ele salienta lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e versículo 24 ao 27. Ali ele traz dois pontos importantíssimos aí que a igreja deve levar em conta. O primeiro ponto que ele traz ali é que era para fazer em memória de Jesus Cristo. E o segundo ponto ali que ele traz é que era para fazer até que ele viesse, até que ele retornasse. Vejam bem o que está dito aqui, ó. 1 Coríntios 11, versículo 24 até o 27, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Primeiro ponto, fazei isto em memória de mim. Jesus está falando, ó. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, preste bem atenção, ó, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E de novo ele repete que é em memória de Cristo, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui, ó, são dois pontos importantíssimos
que o sacramento aí da Santa Ceia deveria ser executado em memória de Cristo e executado até que ele viesse, porque todas as vezes que a igreja verdadeira ela ministra a Santa Ceia aos seus fiéis, está fazendo memória do Cristo e de sua morte, ressurreição e também memória de sua volta que foi prometida nos evangelhos. Então fala de sua morte, fala de sua ressurreição e também fala de sua volta. Então era necessário que a Santa Ceia fosse aplicada nas congregações em memória de Cristo até que ele retornasse. Por outro lado, meus irmãos, as marcas de uma falsa igreja é que ela nega tudo isso. Uma falsa igreja nega tudo isso. Veja o que diz aqui a Confissão de Fé belga, dos irmãos lá da Bélgica. Ó. Veja o que ela diz a respeito disso. Ó. Quanto à falsa igreja, ela atribui mais poder e autoridade a si mesma e a seus regulamentos que a palavra de Deus, e não quer submeter-se ao jugo de Cristo. Então, o primeiro ponto que eles salientam aqui, que uma falsa igreja, ela atribui mais poder a ela própria, a instituição, e aos seus regulamentos, às suas leis que foram instituídas por homens. E ela não se submete ao jugo de Cristo, ao ensinamento que está na palavra. Então, é a primeira marca de uma falsa igreja. E vejam bem aqui o que eles seguem. Ó. Ela não administra os sacramentos. Eu falei aí do batismo e da Santa Ceia. É o segundo aspecto de uma falsa igreja, que não administra os sacramentos, como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Então, o próximo aspecto que eles dizem aqui é que acrescenta ou elimina o que convém. Essa é uma outra marca aí de uma falsa igreja, que tira o que lhe convém e acrescenta o que lhe convém. E o próximo aspecto aqui, ó, baseia-se mais em homens que em Cristo. Baseia-se mais em lideranças humanas do que na liderança máxima, que é Jesus. Ó. Perseguem aqueles que vivem de maneira santa, conforme a palavra de Deus, e que lhe repreendem os pecados. Quais pecados de uma falsa igreja? A avareza, está atrás de dinheiro. E depois fala do quê? A idolatria, porque idolatra os seus líderes. É isso que a Confissão de Fé belga fala a respeito de uma falsa igreja. E eu poderia acrescentar um pouco mais aqui a esse relato desses irmãos. Vejam bem, eu poderia acrescentar mais aquele tipo de igreja que se julga a única santa, aquele tipo de igreja que condena todo mundo, aquela igreja que não prega o evangelho de forma honesta, de forma pura e simples. E como dito por eles aí, acrescenta ou elimina o que lhe convém, não prega de forma séria e simples, mas apenas o que lhe agrada, apenas o que lhe convém, apenas aquilo que vai de acordo aos seus interesses, mas uma verdadeira igreja tem de pregar a palavra de Deus genuína. Aquela igreja que tem como obrigação perseguir e afrontar aqueles que pregam e vivem a verdade. Esse é o espírito da falsa igreja. Essa igreja ela não se conforma com a verdade, com o Cristo revelado nas Escrituras. E sabe o que acontece? Ela vai e fabrica um Cristo falsificado aí, ao seu bel prazer, e desta forma deturpa não só um único texto da Bíblia, mas deturpa toda a Escritura, e assim tropeça na palavra. E vocês se lembram de Tiago, ele dizia: se você alega viver a lei do Senhor Deus e você tropeça em um único ponto, você tropeçou em todos. Veja o que ele diz aqui, ó, em Tiago 2, versículo 10. Ó. Vejam bem o que o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alega a respeito de quem tropeça em um único ponto da lei moral de Deus no Evangelho. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Tiago capítulo 2 e versículo 10. Ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, e assim tropeça na palavra, pois como eu disse aí, como disse Tiago, se você tropeça em um só ponto da lei, você tropeçou em todos. E desta forma,
Aqueles que tiram e acrescentam estão tropeçando na palavra. E veja o que disse o Senhor Jesus, que o espírito da sinagoga de Satanás é aquele espírito que persegue quem prega a verdade. Veja aí, João 8, versículo 40. Veja o que ele diz aí para os judeus que estavam à sua volta. João 8, 40. Vejam bem o que está dito aqui, ó. João capítulo 8 e versículo 40. Ele condena eles e diz que eles procuravam matá-lo porque ele estava pregando a verdade, ó. Vejam bem, ó. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Ele está dizendo, vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão, mas Abraão não procedeu dessa forma. Quando eu apareci para ele ali, ele ouviu as minhas palavras e as cumpriu. Mas ele dizia, mais para frente, lá em João 8,47, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E ele dizia, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. E ele dizia, vocês não têm por pai a Abraão, vocês têm por pai o diabo, porque vocês negam a verdade. Então os aspectos de uma falsa igreja são esses daí. Nega as ordens de Cristo, nega os sacramentos, nega o verdadeiro evangelho, deturpa toda a palavra, cria um falso Cristo ao seu bel prazer ali, porque o Cristo verdadeiro não lhe cai bem e por isso tem que inventar um Cristo aos seus moldes. E não é assim que nós devemos proceder. Nós temos que viver o Cristo que está nas Escrituras. E o terceiro e último ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, nós devemos entender, meus irmãos e amigos que me ouvem nesses momentos, que crentes e incrédulos, meus irmãos, vão de provar a morte física, e que ambos vão ressuscitar no dia do julgamento. Mas há um detalhe, que de acordo às suas escolhas, isso vai definir se você vai reinar com Cristo por toda a eternidade recebendo a coroa da vida, ou se você vai estar eternamente separado de Deus, morrendo eternamente no lago de fogo, se vai receber a coroa da vida, vida eterna, ou a segunda morte, que é a eterna separação de Deus, morrendo para sempre separado de Deus, vai depender do que você escolher. Se você rejeita a salvação que está em Cristo e prefere aí os prazeres desse mundo infame aqui, o que está reservado para você é o lago de fogo que está reservado para o diabo e os seus anjos. Deste modo, nós devemos refletir sobre nossas escolhas e devemos saber que, à medida que nós refletirmos por nossas escolhas aí, certas ou erradas, no final nós vamos ter que arcar com as consequências. Então reflita sobre o tipo de evangelho que você está escolhendo, se o evangelho que você abraça é o que está nas Escrituras, ou se é um evangelho deturpado, que vem da mente contaminada de homens corruptos que estão no mundo aí e que pisam na palavra de Deus, que rasgam todos os ensinamentos do Senhor Jesus, ou se o evangelho que você tem abraçado é o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu conselho para aqueles que ainda não se arrependeram é que vocês se arrependam enquanto é tempo, porque o cronômetro do Criador, o relógio do fim do mundo, está para se encerrar, está para zerar. Então é necessário que você reflita sobre suas ações agora e veja se o que você está fazendo é verdadeiramente para o Criador ou o que você está fazendo é para qualquer outra pessoa. É necessário você refletir para que quando chegar o dia do julgamento você ressuscite para a glória eterna e não para o lago de fogo. Então é necessário arrependimento, é necessário nos confrontarmos para ver se o que estamos ensinando, se o que estamos vivendo é a palavra de Deus, é o que Jesus ensinou, ou é o que o diabo, por meio dos seus adeptos, está ensinando. Então é necessário você que ainda não se arrependeu refletir sobre suas escolhas, e você que já serve ao Senhor deve refletir sobre seus atos. Se os atos que você tem cometido nesses dias procedem para o caráter de um verdadeiro cristão ou você está vivendo ainda como um mundo, é necessário que a cada dia você busque mais a santidade, que você busque se parecer mais com o Criador,
Porque quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja separada de toda a contaminação do homem, toda a contaminação do pecado, deste mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. Ele vem buscar uma igreja separada, um povo que viveu e pregou a sua palavra, um povo que viveu e ensinou a verdade, meus irmãos. Não é o que o pastor deseja pregar, mas é o que diz a palavra. É isso que a igreja deve viver. É o que o Senhor ensinou, porque a única palavra que permanece é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a palavra de um pregador não é a palavra de Cristo, a palavra dele fenecerá como a flor da erva. Mas se o que ele está pregando é a verdade genuína, é a palavra de Deus, vai permanecer. E por isso que neste dia eu chamo tanto crentes como incrédulos ao arrependimento e a refletir sobre suas ações e se confrontar para ver se o modo que você está vivendo é correto ou incorreto. Faça a distinção do falso e o verdadeiro e abrace o que é verdadeiro. O Senhor Jesus, por meio do profeta Moisés, em Deuteronômio 30, ele disse o seguinte: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele disse: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então é necessário que você escolha o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus, para que no último dia, quando você ressuscitar, você ressuscite para a glória eterna. Veja Daniel capítulo 12 e versículo 2. Com isso já estarei concluindo aqui as minhas palavras nesses momentos. Então Daniel no capítulo 12 e versículo 10 diz assim, ó, Daniel capítulo 12 e versículo 2. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então aqui em Daniel, no capítulo 12 e versículo 2, Daniel, ele ressalta aí que uns naquele dia vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno, e outros vão ressurgir para a eternidade, para reinar com Cristo na eternidade. Mas é necessário que o crente se confronte e reflita sobre o tipo de evangelho que ele abraça, sobre o Cristo que ele tem ensinado, sobre o Cristo que ele está adorando. Se o Cristo que ele está adorando é bíblico ou se é um Cristo aí manufaturado, um Cristo pré-fabricado, falsificado, que saiu da cabeça de homens corruptos e maus que querem deturpar o evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.